aí, galerinha, sejam bem-vindos à penúltima aula desse módulo de Embriologia 3. E nesta penúltima aula, a gente vai falar sobre gametogênese feminina. Já passamos por sistema reprodutor masculino, gametogênese masculina, sistema reprodutor feminino e agora gametogênese feminina. Tá ok? Vamos lá, então. Aqui na gametogênese feminina, ela segue um padrão diferente, certo? Da masculina. Por quê? Porque este processo aqui, chamado também de ovulogênese ou ovogênese, é diferente do masculino. Por quê? O masculino, ele faz seu processo de espermatogênese somente durante a puberdade. É isso? Diferentemente da mulher. O processo de ovogênese, de ovulogênese, ela já começa durante o período de feto, né? Durante o período do feto, quando ela está realmente já na barriga de manhã. E isso mesmo, lá na barriga de manhã, tu já começa a fazer um processo de ovulogênese doido. Então é lá que já começa, diferente não do homem. O homem é retardado. Ele começa somente a puberdade, aquela lerdeza para poder começar a produzir espermatozoide. A mulher não, ela é guerreira, vai lá, ó, começa desde o feto, porque vocês são fodas, né? Então, vamos entender como é que ocorre esse processo? Como eu disse a você, ó, esta linha está separando até o cito 1 e é porque até aqui este processo está acontecendo no feto. Após cito 1, vem para cito 2 e óvulo, nesses dois processos eles vai acontecer pós-puberdade, ou seja, entre 11 e 15 anos, onde a mulher ela vai ter sua primeira menstruação e aí sim vai poder formar a maturação e ter o seu óvulo liberado. Beleza? Segue a mesma sequência que nós vimos lá no masculino. A diferença é que não tem um processo de especialização, mas ele vai ter um processo germinativo, crescimento e de maturação. Lembra novamente comigo, você repetiu várias e várias vezes. Você achou até chato. Que é o quê? Qual é a sequência no homem? Falo do homem. Gônia, cito 1, cito 2, tide e zoide. Repete de novo, para ficar mais lindo aí. Gônia, cito 1, cito 2, tide e zoide. Em relação à gametogênese feminina, nós temos gônia, cito 1, cito 2 e óvulo. Então, repete de novo. Gônia, cito 1, cito 2, óvulo. Tá? Vamos lá? Nesse primeiro processo de germinação, as células germinativas elas vão passar por um processo de mitose. Isso nós também já vimos lá no processo de gametogênese masculina. Se você observar, não teve alteração de haploidias, né? Eu tenho células que foram formadas tudo células diploide. E essas células germinativas vão dar origem à primeira linhagem após esse crescimento, que são as famosas ovogônia. Lembre-se que esse processo já está ocorrendo em feto, tá? De ovogônia para o ovócito primário, que não existe um processo de divisão, mas que há um crescimento, eu tenho então a outra linhagem, que é o ovócito primário. De ovogônia para o ovócito primário, a célula está em crescimento e é durante este processo de crescimento que parei em ovócito primário. E por que parei em ovócito primário? Porque a mulher ainda não está pronta para liberar os óvulos. Ela está em desenvolvimento. Tá? Então, durante o feto, as divisões da gametogênese ocorrem até o ovócito primário. Chegando no ovócito primário, ele para. Por que ele para? E qual é o nome deste processo? Ele para, como eu falei a vocês, novamente, porque a mulher não está pronta ainda para liberar os seus óvulos. O que vai acontecer? Esse processo leva um nome muito lindo. Esse ovócito primário que está estacionado, ele recebe um processo chamado de diquitióteno. E o que é este processo de diquitióteno? É o processo em que se paralisa o ovócito primário, especificamente na fase de prófase 1. Então, dá um stop, parou aí, ei, para aí, bença, que já já tu volta para produzir o óvulo, beleza? Então, ocorre neste processo. O processo de germinação e de crescimento
ocorre antes da puberdade, ocorre já em feto, e ocorre um processo chamado de diquitióteno, e esse diquitióteno faz o quê? Ele faz com que o ovócito primário se estacione aqui, pare bem bonitinho, e especificamente em que fase? Na prófase 1. Professor, e como é então que ele termina a sua divisão celular? Esse diquitióteno que foi formado por causa do ovócito primário, para estacionar ele em prófase 1, o que vai acontecer? Ele vai dar um play novamente no ovócito primário a partir do momento que a mulher teve a primeira menstruação. Quando ela teve a primeira menstruação, ela vai formar agora uma segunda linhagem, né, do ovócito, que é o ovócito secundário. E aí lembra que nós falamos sobre ele? É esse ovócito secundário que está parado em meiose 2, ele vai também estacionar em uma fase. Que fase é essa? Metáfase 2. Ovócito 1 porque é meiose 1, ovócito 2 porque é meiose 2, tá? Qual é a questão aqui também, diferente da gametogênese masculina? É que quando eu formei o ovócito secundário, eu formei um óvulo menor para equilibrar, né, a nossa meiose, para que não haja uma redução cromossômica, eu formo um globo polar 1. Já nós falamos sobre eles. Do ovócito secundário para o óvulo, eu também formo o globo ou polócito 2. Vai depender muito da questão. Muitos chamam de globo polar, glóbulo polar ou polócito, certo? Até mesmo oócito, vai depender muito, mas o mais famoso é o globo polar. E o que esse globo polar está fazendo aqui? Ele vai se degenerar, observe que o tamanho dele é menor do que os outros, do que o óvulo mesmo propriamente dito. E por que isso? É só para não ter desequilíbrio cromossômico durante a divisão embrionária, certo? Durante a divisão embrionária não, durante a gametogênese, desculpa. Então, do ovócito primário para o ovócito secundário, meiose 1, ovócito secundário para o óvulo, meiose 2. Estaciona na metáfase 2 e estamos prontos para liberar um óvulo. Isso aqui está ocorrendo, lembra? Esse processo aqui, pós-puberdade. E esse processo aqui, em feto, tá? Ele para onde em feto? Ovócito primário. Qual é o nome desse processo que ele estaciona em ovócito primário? Diquitiótono. E ele para em que fase? Prófase 1. Ovócito secundário, houve a menstruação, meiose 2, né? Estacionada onde? Metáfase 2. Formou o que também? O globo polar 1. E o óvulo foi formado? Forma apenas um óvulo e 3 glóbulos polares secundários. Como eu falei, é somente para equilibrar a questão da quantidade cromossômica. Beleza? Então, lembre-se de todo esse processo. Repete de novo. Gônia, cito 1, cito 2, óvulo. No homem, gônia, cito 1, cito 2, tide e zoide. Então, não esquece, tem que relembrar onde está ocorrendo aí mitose, onde está ocorrendo meiose, onde houve diferenças de haploidias, tá? Então, foca nisso, que com certeza você vai conseguir compreender gametogênese feminina, tá ok? Então, amém. Não esquece que vamos para a nossa última aula, que é a aula do ciclo menstrual. A noia mais legal, tá? Então, até a próxima aula e um cheiro.